Olá pessoal, hoje iremos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. O Rutherford ele foi estudar na Inglaterra sob a orientação de Thomson e começou a investigar as propriedades dos raios X e das emissões radioativas. Ele chegou a uma conclusão, junto com outros cientistas, de que seria interessante usar as partículas alfa de massa elevada em comparação às partículas beta para fazer o quê? Bombardear átomos de outros elementos, como ouro, alumínio e cobre. Inicialmente, o ouro foi escolhido por ser um material inerte, pouco reativo. Esperava-se que a grande energia cinética, a energia de movimento das partículas alfa, as faria atravessar uma finíssima folha metálica de ouro, tal como uma bala de espingarda, ela atravessa uma folha de papel sem ser rebatida por ela. O máximo que se previa era que algumas partículas alfa sofreriam pequenos desvios em suas trajetórias, que iremos já observar aqui no nosso simulador, tá? Já que o átomo era uma esfera carregada positivamente, né, com elétrons distribuídos uniformemente por todo o seu volume, como afirmava, né, como era demonstrado no modelo de Thomson, uma esfera carregada positivamente com elétrons incrustados, né, ao redor, né, neutralizando a carga positiva. Então, obter um padrão pelo qual as partículas alfa se desviavam era um modo de observar o interior do átomo e comprovar a adequação do modelo de Thomson, tá? Então, nesse simulador aqui que podemos observar, ele explica de forma bem simples como foi feito o experimento de Rutherford, né? A aparelhagem que permitiu a realização desse experimento, né? Então, o que ele fez, o Rutherford? Ele pegou uma amostra de polônio, né, um elemento radioativo, um emissor de partículas alfa, né? Ele colocou num bloco de chumbo, né, através de um pequeno orifício que foi feito nesse bloco de chumbo, né? E como o chumbo não é atravessado pelas partículas alfa, elas só poderiam sair do bloco de chumbo pelo orifício. Aí o que ele fez? Ele colocou mais algumas lâminas de chumbo com orifício central na direção do bloco de chumbo. Qual era o objetivo? Era orientar o bombardeamento das partículas alfa, né, emitidas pelo polônio, né, para bombardear lá a lâmina de ouro, né, uma lâmina finíssima, tá? Então, porque se essas partículas não tivessem um direcionamento, elas poderiam se dispersar e não conseguir bombardear a lâmina de ouro, que era o foco lá, né, que era para observar as partículas, né, tá? Então, vários experimentos, né, permitiram reunir as observações em três pontos principais. A maioria das partículas, como vocês podem observar aqui no simulador, né, alfa, elas atravessaram a placa de ouro sem sofrer desvio considerável em sua trajetória. Observem a trajetória das partículas alfa, ó, tá? Elas estão atravessando a placa de ouro sem sofrer nenhum desvio. Segundo ponto, algumas partículas alfa, poucas, né, foram rebatidas na direção contrária ao choque, né? Terceiro ponto, certas partículas alfa, né, poucas, né, também, elas sofreram um grande desvio em sua trajetória inicial. Então, Rutherford e seus colaboradores, tentando interpretar os resultados de uma grande série de experimentos, essa equipe dele chegou à conclusão de que o átomo não se parecia com uma esfera positiva, né, com elétrons incrustados, como um pudim de passas, como era o modelo de Thomson, né? Os resultados das observações mostravam que o átomo ele continha imensos espaços vazios, mais espaços vazios do que preenchidos. No centro do átomo existia um núcleo muito pequeno e denso, até porque vocês podem observar aí no simulador aí, ó, que a grande maioria das partículas passavam direto, né? E poucas batiam no centro e voltavam, significando dizer que no núcleo, no centro, ele era muito pequeno e denso, né? Pesado, né? O núcleo do átomo tem carga positiva, uma vez que as partículas alfa positivas foram repelidas ao passar perto do núcleo. Pode observar aqui no experimento que isso acontece na trajetória aí, ó, das partículas alfa. Aí, para equilibrar essa carga positiva, existem elétrons ao redor do núcleo, orbitando, né, numa região periférica denominada eletrosfera.
Então, a eletrosfera é onde vão existir os elétrons, que vão ficar orbitando, né, ao redor do núcleo. Então, Rutherford elaborou então um modelo de átomo semelhante a um minúsculo sistema planetário, né, em que os elétrons se distribuíam ao redor do núcleo como planetas em torno do Sol. Esse modelo foi útil, né, e até hoje pode explicar determinados fenômenos físicos, mas mesmo na época em que foi criada, apresentava contradições consideráveis que impediam sua total aceitação. O sistema solar é gravitacional, o sistema atômico é elétrico. As leis físicas que regem esses dois sistemas são diferentes. Além disso, como partículas de cargas opostas se atraem, positivo com negativo, os elétrons, percorrendo uma espiral em direção ao núcleo, perderiam energia gradualmente, e à medida que isso ocorresse, emitiriam energia na forma de luz. Como os elétrons se mantêm em movimento ao redor do núcleo, sem que os átomos entrem em colapso, né? Uma vez que as cargas positivas e negativas se atraem, né? Então os cientistas se viram diante de um impasse que só foi solucionado aí a partir das descobertas do Niels Bohr. Ele foi organizar a eletrosfera, tá? Então o modelo atômico de Niels Bohr vem organizar a eletrosfera para que esse colapso não ocorra, ok?